Flamengo. Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL, no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui, como quase sempre, com o nosso repórter setorista de Flamengo, o Léo Burlá. Fala, Léo. Fala, Pedro, tudo bem? E como quase sempre também, Flamengo sempre animado. Isso também não muda. Sempre animado. Estou também com a nossa colunista, convidada Alicia Klein. Tudo bem, Alicia? Tudo bem, gente? Prazer estar aqui com vocês. Eu e as 3 obras que tem aqui no meu prédio. Então, vocês perdoem as marteladas no fundo. A gente pode começar falando de Flamengo animado e falando de Gabigol. O Gabigol fez um acordo aqui em São Paulo e ele pagou aí um pouco mais de R$100 mil para encerrar aquele processo daquela bagunça da noite que ele apareceu num cassino clandestino no meio da pandemia. No Flamengo, isso é caso encerrado, né, Léo? Isso está resolvido, nem se fala mais nisso, né? Desde o começo, na realidade, assim, o Flamengo tentou colocar panos quentes o tempo inteiro nesse assunto, sabe? Não deu margem para o assunto crescer e o Flamengo tentou se descolar também, discretamente ali, sabe? Tipo, isso é algo referente à vida privada do jogador, sabe? O Flamengo tentou ali discretamente se descolar. E eu me lembro que na época o Gabigol, os titulares não tinham nem voltado ainda para o Carioca, o Flamengo estava jogando ainda com aquela turma reserva / garotada e curiosamente, vamos dizer assim, o Gabigol até antecipou a volta dele. Eu acho que foi Flamengo e Boa Vista, se minha memória não me trai agora. Não era, em tese não era para ele jogar aquele jogo, mas ele voltou até meio para dar uma virada na manchete, sabe? Gabigol em campo, vamos falar de bola, vamos futebol, não tem mais esse papo de pôquer não, de pandemia. E assim, então, totalmente superado, cara, totalmente mesmo. E o Gabigol, eu acho que isso é um episódio que acaba entrando, né, com o passar do tempo. Eu acho que a raiva das pessoas, o ressentimento diminui, e isso acaba entrando meio que para o folclore do jogador. Ainda mais você considerando que o Gabigol caminha para ser um dos maiores ídolos da história do Flamengo, você não acha, Alice? Eu acho que isso não tem dúvida, né? Esse é o Flamengo dele, né? Esse é o Flamengo do Gabigol, embora você tenha aí o Arrascaeta, o Everton Ribeiro nos seus grandes momentos, o Bruno Henrique e tal, que formaram, né, esse meio-campo, esse ataque maravilhoso, naquele time incrível de 2019 e agora segue. Esse é o Flamengo do Gabigol. E eu acho que a verdade é que ele foi mais um irresponsável num mar de gente irresponsável na pandemia, né? Estava ali o ex-ministro da Saúde ontem passeando no shopping sem máscara. Eu acho que vai acontecendo tanta coisa que as pessoas se esquecem, né? E como ele continua jogando bem, o Flamengo continua bem, tem muito assunto, eu acho que realmente fica superado. Eu acho que teve muita gente, quando saiu a notícia ontem do acordo, que já tinha esquecido, já tinha apagado essa história, né? É verdade, o Gabigol estava lá no cassino clandestino em São Paulo. Então eu acho que, assim, por tudo que ele já fez pelo Flamengo e a tendência que siga fazendo, né? E esse time está aí praticamente o mesmo time de 2019, então, né, obviamente não com o mesmo desempenho, mas ainda muito forte, ele vai ficar para a história. E a torcida realmente, acho, infelizmente, porque eu acho um ato assim, de extrema irresponsabilidade, até porque foi na véspera da reapresentação para o Flamengo, então não só se colocou em risco a sua família, como também toda a equipe, mas eu acho que a torcida, sinceramente, já apagou isso e não vai ficar, essa não vai ser a mancha que vai atrapalhar o legado do Gabigol no Flamengo. E falando em legado, o Gabigol gravou essa semana na Flá TV uma live com o Zico, e foi muito bacana. Mas antes da gente falar de detalhes dela, eu queria perguntar para você, Léo, você acha que essa live pode virar um documento histórico do encontro de geração entre os 2 maiores ídolos da história do Flamengo? Ou é muito difícil afirmar isso, ou você acha que está muito distante?
Distante o quê? Disso virar um documento histórico ou deles dois serem os maiores ídolos? Disso se tornar um documento histórico por ser uma conversa entre os dois incontestáveis maiores ídolos da história do Flamengo. Aí você já está entrando uma unanimidade. Um terreno difícil, mas vamos lá. Cara, eu acho muito bem-vindo, assim. É papel do clube também, fomentar a sua história, valorizar os seus ídolos, sabe? Promover um encontro desse é muito bacana, independentemente do conteúdo, é muito bacana você colocar, sabe, o ídolo máximo da história do clube, esse sim, insuperável, não vai ter outro Zico, o Zico vai ser o Zico sempre, é o Pelé do Flamengo, e o Gabigol, que é o rosto dessa geração, que a gente pode dizer que é a única geração que conversa frente a frente com a geração do Zico ali, né? Eles sentam na mesma mesa na hora do jantar ali para bater um papo. Então, assim, eu acho muito louvável, sabe? Eu vejo, sim, como um documento histórico na medida que isso fica para a posteridade, né, cara? Como existem fitas do Museu da Imagem do Som, você vai lá ouvir o depoimento, do Pixinguinha, do ator tal, do cantor tal, isso está lá. E um belo dia, nossos filhos, nossos netos vão poder jogar lá, se é que vai haver, se é que o YouTube vai ser a plataforma preferencial daqui a 20, 30, 40 anos, mas vai estar lá, sabe? De alguma forma digitalizado isso. Eu acho muito legal, acho um gol legal do Flamengo, assim, que venham outros. E o Zico falou nessa live uma coisa que eu achei interessante, queria até trazer para a nossa conversa. Ele diz que se em 2020 tivesse rolado a volta de público nos estádios, o ano do Flamengo teria sido diferente. Ele acha que o Flamengo teria sido mais vitorioso do que foi. Você concorda com isso, Alice? Ou você acha que é um certo romantismo aí, né? Porque se a torcida do Flamengo fosse liberada, as outras também teriam sido. Do Corinthians, do Palmeiras, são torcidas barulhentas e fortes. Você acha que isso faz alguma diferença? Fez alguma diferença? Eu acho que é tudo especulação. A gente entra no terreno da hipótese e pode imaginar qualquer cenário. Eu acho que num universo com torcida, um dos times que mais se beneficia certamente é o Flamengo, né? Alguns times, na verdade, eu acho que sofrem com a volta da torcida, né? Torcidas que são mais ranzinzas, que botam muita pressão nos jogadores, né? Acho que tem alguns treinadores que não teriam durado no cargo, talvez tanto tempo quanto duraram se tivesse torcida, né? Houve até muita essa especulação na época do Fernando Diniz e tal. Então, eu acho que a torcida do Flamengo, obviamente pela sua força, pelo seu tamanho, o Maracanã lotado, o peso que isso tem, talvez tivesse tido um peso a favor do Flamengo. Mas eu acho que, assim, houve uma disparidade muito grande entre o atropelo que foi o time de 2019 do Flamengo do Campeonato Brasileiro e o da temporada 2020, que só conseguiu chegar à liderança do campeonato na penúltima rodada e foi campeão ali vendo o jogo pelo celular, tendo que, né, torcer pelo Corinthians e perdendo o seu jogo. Então, assim, eu acho que foi um buraco muito grande, um gap muito grande do desempenho desses dois times. Não sei se a torcida teria sido a ponte para que esse time atuasse da maneira como jogou, porque a verdade é que são, né, a parte... dois jogadores só que foram embora, é praticamente o mesmo time, né, que caiu muito de rendimento. Aí resta saber se foi a falta da torcida, né, a ausência do Jorge Jesus, o que foi que causou isso tudo. Mas eu acho bonito pensar isso, e eu acho que se a gente tiver que pensar de todos os times do Brasil, quem mais se beneficia com a volta da torcida, talvez seja de fato o Flamengo, não só financeiramente, né, porque é um time que tem aí grande parte da sua receita associada aos torcedores, mas também pelo impulso que isso teria dado dentro de campo. Acho bonito pensar assim, saber se seria de verdade ou não, nunca saberemos, mas acho bacana contar essa história, pelo menos. Essa queda do Flamengo de 19 para 20 é colocada pela torcida muito na conta do Rogério Ceni. Acaba sendo um tema recorrente nosso aqui, que é essa dificuldade que o Rogério tem para conquistar a torcida do Flamengo, mesmo com títulos. Apesar da queda, ele foi campeão brasileiro. Esse ano ele começou com uma vitória relevante na Supercopa em cima do Palmeiras.
tem Taça Guanabara agora, muito provavelmente vai ser campeão carioca. Ô, Léo, você acha que o Carioca apazigua a torcida um pouco com o Rogério? Você acha que o Carioca traz um pouco de reconhecimento? Ou se o Brasileiro e a Supercopa não conseguiram fazer isso, não vai ser esse Campeonato Carioca que vai conseguir também? O Carioca, assim, claro que a torcida do Flamengo está engajada, né? Quer ganhar o Carioca, até porque o Carioca virou aqui uma espécie de protocolo obrigatório, né? Então, o Carioca é uma grande casca de banana, na verdade, né? Porque ganha, beleza, o pessoal vai, comemora um dia e tal, mas no dia seguinte também já todo mundo voltou à vida, não tem ninguém. Mas, cara, eu acho que não muda tanto assim pro Rogério. O Rogério, eu vejo uma histeria gigantesca, assim, por parte de algumas pessoas. E só para pegar uma carona no que você estava falando com a Alícia, é óbvio que tem uma dose de especulação, mas eu poderia, se fosse para apostar aqui R$10, eu apostaria que a torcida no estádio, o Flamengo teria um acréscimo técnico sim, cara. Porque se criou uma relação muito forte desse time com a arquibancada. E isso a gente não pode desprezar, assim. O Flamengo culturalmente, tradicionalmente, se alimenta muito disso. Times ruins, não vou dizer ruins, mas times fracos, se beneficiaram muito do Maracanã para ganhar títulos, para surpreender times melhores, sabe? E os jogadores do Flamengo, eu não posso falar pelos outros clubes que eu não tenho essa memória, mas todos, Everton Ribeiro, que eu me lembro de cabeça, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, todos eles falam que o time sentiu demais o baque. E eu me lembro que a gente chegou até a dar essa matéria lá atrás, e casou também com a chegada do Domenech, então foi meio que uma tempestade perfeita, Domenech chegando, Jesus saindo, Maracanã fechado, isso é uma situação toda confusa. E no início o Flamengo patinando muito e ainda sem entender de direito o impacto daquele Maracanã fechado, e é bom lembrar, o Maracanã aberto, qualquer Flamengo em Bangu, qualquer Flamengo em Volta Redonda, qualquer Flamengo em Madureira, era de 65 mil pessoas para cima. E quando esse time estava tentando entender esse impacto, eu lembro que a gente deu essa matéria, eles foram na direção de futebol, na cúpula do futebol, e pediram desesperadamente, cara, cria algum ambiente aqui, sabe? Faz um mosaico, bota uma bandeira, bota o sistema de som, cria alguma... mexe com a nossa cabeça, vamos dizer assim. Esse time é muito dependente da torcida. E já que a gente estava falando do Gabigol, o Gabigol, então, cara, ele se alimenta muito. Era nítido o Gabigol meio tristonho, assim, sem a torcida. O Gabigol... E ele não se alimenta só da torcida do Flamengo, não. Ele se alimenta da rival também, que pega no pé dele, enche o saco dele e ele fica louco para ir lá, fazer muque em frente à arquibancada do rival, sacanear quando faz gol. Eu apostaria que esse time vai ter um acréscimo, cara, quando o Maracanã voltar, sabe? Apostaria nisso, sim. Infelizmente, a gente não tem aí nenhuma perspectiva, né, disso acontecer. Esse ano me parece improvável. Me parece bem improvável. Esse assunto, muito prematuramente, foi discutido ano passado, que é uma loucura. A gente com a pandemia explodindo no pico ainda, sabe? O pessoal falando em volta de público, mas acho que alguma voz do bom senso lá deu uma arquivada no assunto, assim. Não se fala mais nisso no momento. E só para finalizar aqui, para abrir o papo, a gente está falando aí de 100 milhões de reais, 100 e tantos milhões de reais a menos no cofre, sabe? Então, você bota nessa equação mais 100 milhões de reais, você pode imaginar um time ainda melhor, né? Porque com 100 milhões a mais, você contrata mais 1, 2, você qualifica um setor ou outro. Então, assim, é uma perda em todos os sentidos, né? Vamos só para um intervalo rapidinho. Em 1 minutinho a gente está de volta aqui e continua o nosso papo. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube
e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL Flamengo. E a gente estava falando da falta que a torcida faz para o Flamengo. Tanto empurrando os jogadores dentro de campo, como financeiramente também. O Léo estava falando aí numa estimativa de 100 milhões de reais a menos. E, Alice, eu acho que é seguro a gente dizer que a relação que esse time do Flamengo desenvolveu com essa torcida, principalmente o Gabigol, que eu acho que é um cara que exerce aí um efeito que é cada vez mais raro no futebol brasileiro, principalmente sobre as crianças. É um cara que mexe muito com isso de torcida, a história do hoje é gol do Gabigol, do cara ter o sósia dele. É um diferencial desse time do Flamengo, não é? Eu acho que sim, né? Eu acho que time grande e vencedor sem ídolo é muito difícil, né? E aí eu acho que hoje, talvez para fazer uma comparação entre os dois maiores times do Brasil, talvez seja o que falte ao Palmeiras, por exemplo, que é o outro time que sofre muito, né, com a ausência da torcida nos estádios, porque também tem isso como parte importantíssima da sua receita. O Palmeiras não tem essa figura e o Flamengo tem, e aí eu acho que isso ajuda nos piores momentos, né? Porque você tem os momentos não só de brilhantismo, e aí você não tem só o Gabigol, né, para garantir momentos, sim, como geniais do Arrascaeta, do Bruno Henrique também, o próprio Gerson, né? O time tem muitos craques, mas ele tem um ídolo, e eu acho que isso ajuda muito a galvanizar a torcida e superar esses momentos difíceis, especialmente quando há uma cobrança muito grande em cima do treinador, né? E eu acho uma loucura essa coisa de cobrar o Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni é o treinador que levou o Flamengo à liderança. Toda vez que eu falo Rogério Ceni, eu cometo esse ato falho de falar São Paulo, né? Está tão associado no nosso inconsciente. Foi ele que levou o Flamengo à liderança e ao título, né? Os outros treinadores não fizeram isso. Então, acho que assim, a torcida devia dar um desconto a ele, independente de campeonato carioca, que eu concordo com o Léo, é obrigação, porque Fluminense e Botafogo não tem condição nem... Fluminense e Vasco não tem nem... Desculpa, Vasco e Botafogo não tem nem condição de avançar, né, as fases finais, e o Fluminense é um time muito mais fraco do que o Flamengo. Então, acho que, né, tem uma obrigação, de fato, de ganhar. Mas eu acho que a torcida tem que focar suas energias na Libertadores, que eu acho que é o que o Flamengo precisa voltar a ganhar pelo time que tem. É um elenco incrível, com esse grande ídolo que é o Gabigol, que eu acho que, sim, tem muito a ver. A gente estava falando um pouquinho antes disso, né, Léo? Aquele é a cara do Flamengo. Ele é um cara que, sim, pode aparecer uma proposta, de repente, da Europa, que ele tente, né, refazer sua carreira fora, que não deu certo naquele início, até porque a gente esquece o tanto que ele é novo, né, porque ele saiu do Brasil muito jovem, mas eu acho que ele tem tudo, assim, ele nunca vai ser o Zico, porque ninguém nunca vai ser o Zico, ninguém nunca vai ser o Pelé, mas ele acho que já vai marcando, garantindo esse seu lugar na história como o segundo maior ídolo da torcida do Flamengo, que é uma coisa, né, considerando que é a maior torcida do Brasil. Bom, essa é para guardar com carinho e botar na parede de casa, né? Difícil abrir mão dessa torcida e desse carinho, ainda mais quando essa torcida voltar para o estádio. E só para fazer um parêntese, e num time maravilhoso, né, Alícia? Porque olha o prazer que o cara tem de jogar também, né? Ele tem tudo a favor, né? Ele tem a arquibancada aos pés dele, ele tem a maior torcida do Brasil colocando ele no colo, ele tem um salário maravilhoso, ele tem um clube que dá tudo do bom e do melhor no dia a dia, sabe? E um time maravilhoso, sabe? Eu acho que é um casamento de coisas que... O que mais o jogador quer da vida, sabe? O que mais que o cara pode querer? É o que a gente estava falando fora do ar. Eu super respeito se um dia chegar uma proposta da Europa e ele falar, poxa, quero muito, quero ter essa experiência, quero vencer, quero batalhar. Ainda que ele abra mão, de repente, de algum ganho esportivo que ele teria no Flamengo, mas super respeito. Mas a condição que ele tem hoje é a condição que qualquer jogador sonha, né? Poxa, o que mais que ele pode pedir da vida aqui no Brasil? Nada.
Pô, Léo, ele tem companheiros de equipe aí ganhando R$800 mil por mês e achando que tá pouco, né? Então a gente nunca sabe o jogador de futebol, né? E aí eu acho que tem muito esse peso do dinheiro, aparece aí um time chinês, um time árabe, mas eu sinceramente espero que não, porque eu acho que a gente vai ficando muito carente de ídolo, né? O Flamengo e o futebol brasileiro como um todo, cara, é anos assim que a gente vê os moleques indo embora com 18, 19 anos, é muito difícil ter um jogador do calibre do Gabigol e um time com tantos craques durando tanto tempo, cara. Se você pensar isso, que o time é praticamente o mesmo desde 2019, e a gente está falando de um cenário do futebol brasileiro hoje que técnico 5 meses no clube é considerado longevo, você conseguir ter um elenco que se sustente aí por 3, 4 temporadas é maravilhoso. Então acho que realmente o Gabigol, além de tudo, né, poder jogar ali do lado do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Gerson, do Bruno Henrique, é realmente um privilégio, né? E só que o assunto é bacana, assim, tem uma coisa que é intangível, assim, o Gabigol hoje ele ocupa uma lacuna de maior ídolo do futebol brasileiro, né? Se a gente considerar os caras que jogam aqui, eu vou tirar o Neymar desse bolo, tá? Porque acho que o Neymar já tem uma proporção planetária, vamos dizer assim, mas no futebol nacional, sinceramente, o trono de ídolo do futebol nacional é do Gabigol. Eu não consigo ver nada similar, sabe? E isso não é pouca coisa também, sabe? Ele que sonha com seleção, ele que sonha com Copa do Mundo, ele ter 42 milhões de torcedores empurrando ele e buzinando o Tite, também não é pouca coisa, sabe? Ó, leva o Gabigol, é o Gabigol, o Gabigol. Então, assim, ele está capitalizando muito aqui também, sabe? Eu acho que tem coisas que vão além só do contrato, que vão além da questão esportiva. Ele ganhou um tamanho que é imenso, sabe? Isso eu acho que tem que ser colocado na balança também. Não sei se vocês concordam que ele é o maior ídolo em atividade no futebol brasileiro, mas é como eu vejo. Eu concordo, eu acho que ele é o maior jogador do futebol brasileiro pós-Neymar. E ele é jovem ainda, ele tem chão pela frente, deve chegar ainda mais longe, e o legado dele, acho que aqui no futebol brasileiro, deve ser ainda maior, porque é um jogador no seu auge de físico e de idade, e é um jogador de qualidade europeia, é um jogador que tem nível para jogar em time grande europeu. Não deu certo lá por outros motivos, né? Não deu certo lá por questões táticas, de relacionamento, então ele tende a ir ainda mais longe. Eu preciso agradecer vocês, que o nosso papo tá bom, mas infelizmente a gente já estourou nosso tempo. Obrigado, Léo. Obrigado, Alícia. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje eu contei aqui com a participação do Léo Burlá e da nossa colunista Alícia Klein. A edição de áudio do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. Segue aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais Flamengo, informação, opinião, Gabigol e tudo mais. É isso aí, muito obrigado e um abraço.